Boa noite, né, gente? A graça e a paz do Senhor. Para aqueles que estão vindo hoje, né, retornando, feliz ano novo. Para Jaciro, Daniel, Anaílma. Feliz ano novo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a maratona da vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os seus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem nas finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Ora, a 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, antes de ser ministrada dentro da congregação, ela é ministrada ao coração de quem vai trazer. E tu sabe o quanto essa palavra foi reveladora ao meu coração. Tu sabe o quanto o meu coração arde com tudo que o Senhor me falou e com tudo que eu desejo passar. Mas que o Senhor faça tudo conforme a tua vontade.
que eu possa falar tudo o que o Senhor tem para a tua igreja. E que a tua igreja possa estar pronta para ouvir tudo o que o Senhor tem para ela. Em o nome de Jesus, Senhor, tome a frente de tudo, porque é tudo para ti, por ti e através de ti. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem é a maratona da vida. Há uma diferença em uma corrida de 100 metros e uma maratona. A vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Por isso, é necessário ter um ritmo médio, mas constante. Você vê um corredor que começa com tudo, querendo estar na frente e ultrapassar todos rapidamente. Logo, logo, você vai ver esse corredor cansado, sem condições físicas de permanecer no mesmo ritmo. E os outros vão passar à sua frente. Aqueles que começam bem menos velozes, eles passam logo à sua frente. E o corredor que iniciou em passos médios estará com mais gás e ultrapassa ele. É necessário fazermos a corrida da vida apreciando tudo o que passamos, aprendendo tudo o que o Senhor nos quer ensinar e se deleitando com a caminhada. O real objetivo não é em chegarmos em primeiro, e sim em fazer uma boa corrida, completar a carreira e guardar a fé. 2 Timóteo 4:7. Iniciamos o ano de 2020. Temos novos alvos, novas metas e novos objetivos. Eu não podia ministrar hoje sem falar sobre a nossa lista de alvos. As minhas discípulas, as que eu acompanho mais de perto, eu cobro mesmo a lista de alvos. Quais são os seus objetivos, quais são os seus alvos e as suas metas para o ano de 2020? Você já fez a sua lista? Se você não fez, ainda está em tempo de fazer. As meninas que tiveram comigo essa semana, as que não tinham feito, fizeram já, né? E graças a Deus está bem focada. Para você criar essa lista, você precisa primeiro orar pedindo a ajuda do Espírito Santo, como fala em 1 Timóteo 2:1. Depois você precisa ver as prioridades que devem ser especificadas, de acordo com Hebreus 6:10. Aí em seguida você vai ver os objetivos que devem ser realistas. Você tem que focar, você tem que ver o que você realmente quer. O que eu quero para esse ano? Quais são os meus alvos? Você tem que pensar bem no que você vai colocar, que é importante, é um compromisso de você com você mesmo. Não é um compromisso com a igreja, nem com o pastor, é um compromisso com a sua vida pessoal. E nós precisamos cuidar de nós mesmos. E em quarto, você deve avaliar os objetivos alcançados. Quem já está comigo há muito tempo, todo ano tem essa lista de alvo. Por sinal, as meninas fazem uma que coloca aqui nos pedidos de oração e outra que fica com elas para quando terminar o ano elas veem o que foi alcançado, o que não foi, o que eu posso continuar orando, ver se ainda é o projeto de Deus. Porque existem pedidos que são para esse ano, mas existem pedidos que são a longo prazo. Se você quer fazer uma faculdade, você vai pedir agora esse ano, você vai começar esse ano, mas você não vai terminar esse ano. E você tem que continuar orando pela sua faculdade. Então, isso é um pedido a longo prazo. A médio, né? Não é a longo, é a médio. A Dora, que queria um filho, isso era um pedido a curto prazo. O Senhor deu logo, foi a Ana. Então, isso foi uma bênção. Mas não foi um pedido de alvo, não foi? Depois que nós criamos os alvos e as metas, nós precisamos de alguns passos importantes para se atingir o propósito que você escreveu. Quais são eles? Você precisa pedir a orientação de Deus. Lá em Provérbios 3, de 5 a 6, fala que todos os planos que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo. Então eu coloquei aquele alvo, então agora eu vou traçar. O que eu preciso fazer para que esse alvo seja alcançado? Esse passo estabelece objetivos quanto ao que deve ser feito. Salmos 37, 23 e 24. E elaborar um programa para você atingir a sua meta. Provérbios 16, 9. Você precisa programar quanto tempo vai fazer o que Deus colocou em seu coração para ser feito. Não vai ser fácil. Porque a primeira pessoa que tem que ser compromissada é você com você mesmo. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer uma leitura da palavra bem aplicada mesmo, estudando, buscando as pérolas. Então, se determinaram a fazer esse ano. Então, eu
quero encorajar vocês que não queiram começar fazendo 1 hora. Começa fazendo poucos minutos, que quando você pensar que não, 1 hora não vai ser nem o suficiente, porque você vai estar tão maravilhada com o que Deus está lhe revelando, que você vai buscando, quando você vê, você não gastou, você investiu muito tempo com Deus. E Deus vale a pena, viu, gente? Todo o tempo que você investe com Deus vale a pena. E você precisa ser compromissada com os seus objetivos. Eu não consegui todos os meus alvos de 2019, mas eu sei que os que eu não consegui ainda eu vou conseguir, em nome de Jesus. Mas eu estou focada para que esse ano a gente vai ter mais de Deus, bem mais de Deus mesmo, em nome de Jesus. O nosso objetivo principal como cristão deve ser sempre agradar a Deus. Hebreus 11:6. Descobrir as prioridades de Deus. Mateus 22, 36, 40. E estudar os seus princípios. Salmo 119, versículo 105. Definir os planos dele para a sua vida. Nós fazemos os alvos, nós fazemos a meta, mas os planos de Deus é os que permanecem. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Observar como ele avalia o progresso. Deus não avalia o seu progresso como nós avaliamos. Talvez você não conseguiu algo que você pediu ano passado, mas não quer dizer que Deus não quer lhe dar. Pode ser que Deus esteja lhe preparando para receber ainda. Então, ele está testando a sua perseverança. Deus não olha como você. Deus olha diferente, graças a Deus. Gálatas 6, 3 e 4. Lembrar de suas promessas ajuda muito quando nós estamos fraquejando, quando nós estamos achando que está demorando. Ajuda muito lembrar das promessas dele. E empenhar-se em resolver os problemas da maneira de Deus. Não queira resolver as coisas atropelando para conseguir o que você tem lá no alvo. Não, se eu não fizer assim, eu não vou conseguir. Priorize Cristo, porque é o fator principal para que os seus alvos sejam alcançados. Na vida, nós encontramos 4 tipos de pessoas. Pessoas que começam bem e terminam mal. Pessoas que começam mal e terminam mal. Pessoas que começam bem e terminam bem. E aquelas que começam mal e terminam bem. Qual é a diferença de mim, de você, de nós e dessas pessoas? É porque nós, hoje, temos a oportunidade de terminar bem. Não importa se nós começamos bem, se nós começamos mal, o importante é nós sabermos que estamos focados em Cristo e que vamos terminar bem, se tivermos focado nele. Amém? Agora, por que eu estou falando disso? Porque eu quero falar sobre uma pessoa que começou bem e terminou bem, onde nós podemos aprender coisas extraordinárias sobre Daniel. E a primeira coisa que eu quero ver com você é que Daniel foi escolhido no cativeiro. Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai usar ela, tá? Daniel capítulo 1, do 3 ao 7, diz assim, ó. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados num conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel quer dizer em hebraico príncipe ou juiz de Deus, enquanto que o novo nome dele, Beltesazar, na língua da Babilônia, significa príncipe de Bel. Moses Studat destaca que no Antigo Testamento era um costume impor novos nomes quando as pessoas passavam para novas condições de vida ou adquiria novos relacionamentos. Nós vemos isso em Abraão, né? Que antes era Abrão e depois se tornou Abraão, lá em Gênesis 17:5.
Também vemos isso em José, que era José e depois se tornou Zafenate-Peneia, né? Lá em Gênesis 41, 45. No versículo 3, Nabucodonosor disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, que fossem de linhagem real, como dos nobres. Isso quer dizer, de importantes famílias. Ele usa 3 termos israelitas, 3 termos. Israel, linhagem real e nobres. Indica que a seleção tinha que ser feita entre os hebreus, tanto da família real como das famílias nobres. E no versículo 4, ele diz que tem que ser jovens, sem defeitos. Isso é a primeira de uma série de qualificações para homens a serem treinados na Babilônia. Jovens, no hebraico, esta palavra significa indefinida, sem nenhum defeito, de boa aparência. Indefinido porque o jovem em si, ele ainda não tem a definição do que ele quer. Você pergunta a um jovem, o que você quer fazer? Você vai fazer faculdade para quê? Um jovem de 14, 15 anos, ele ainda não tem a definição do que vai estudar, do que ele... Alguns, né? Alguns têm, raramente têm. Mas a maioria, eles não têm definido ainda qual é o objetivo mesmo. Não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ainda estão definindo o que eles querem ser na vida dele no futuro. E de boa aparência, sem defeito, é porque o rei devia olhar e ver pessoas lindas e perfeitas. Não podia ter defeito. E de caráter, né? Ver pessoas lindas instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados em conhecimento. Essas 3 expressões mostram e enfatizam a capacidade natural e a instrução prévia, o que eles já eram e não o que eles seriam. Tinha que ser pessoas estudadas, pessoas bem informadas, pessoas que sabiam falar publicamente. Não era qualquer um, não. Tinham que ser humildes, mas não tímidos e nem obtusos. Aí eu fui ver a definição de cada uma dessas palavras. Humilde quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. Tímidos, que revela embaraço diante das pessoas. Acanhados, que são inseguros e receosos. Então, não podia ser tímidos. Por quê? Porque ele queria alguém que soubesse se expressar. E obtuso, sentido figurado de uma pessoa que possui falta de inteligência. Uma pessoa rude. O que o rei estava exigindo era jovens lindos, saudáveis, perfeitos, inteligentes, firmes, seguros e que sabiam se posicionar diante das pessoas. Daniel tinha todas as qualificações que o rei exigia. Isso era bom ou era ruim, gente? Isso vai depender da ótica de cada um. Para o projeto de Deus era bom. Era não, foi bom, que até hoje nós somos beneficiados, porque agora nós estamos aprendendo sobre Daniel. Daniel tinha todas as qualificações. Agora Daniel vai para lá cativo, como prisioneiro do rei. O que acontece com Daniel? Primeiro ele perde o nome, sua família, seus direitos, sua comodidade e passa a ser um cativo do rei Nabucodonosor. Porém, ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu a sua fé. No verso 2, nós vemos que Deus entregou a Nabucodonosor aquela vitória. Se o versículo 2 está dizendo que foi Deus que deu, porque aqui diz, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Aí ele vai descrever tudo que entregou, né? Então, foi Deus que levou Daniel para o reinado de Nabucodonosor. Isso é o que eu entendo, com um propósito excelente. Daniel, antes de estar ali, tinha sido preparado por seus pais sobre Deus. Ele era definido, sabia em quem cria. Por isso, a primeira coisa que Daniel faz... quando eu estava preparando essa mensagem, eu peguei o pastor ali e eu fiquei assim, apaixonada mesmo por esse texto. Porque Daniel, ele chega dentro do palácio e a primeira coisa que ele faz foi direto ao chefe dos eunucos, Aspenaz. E foi falar para não comer as comidas do rei.
ele é impulsionado para ir, porque ele sabe que aquelas comidas são comidas consagradas. Porque a comida que eram dada a eles, que eles tinham mandado dar a ele, que o rei mandou dar a comida, eram as mesmas comidas que o rei ia comer, eles tinham que comer. Gente, eram comidas bonitas, comidas gostosas, mas ele decide não comer aquela comida. Só que o que eu acho mais maravilhoso é a forma que Deus usa aquele rapaz. Porque ele não ultrapassa os limites. Olha só como é que ele faz, ó. Ele não se lamenta, ele não reclama, ele não murmura porque está ali, ele não vai choramingar porque foi abandonado, ficou para trás a família. Ele simplesmente vai às penais e diz que queria comer diferente, que era os legumes. O chefe dos eunucos é tocado por Deus e tem a compreensão do que Daniel pede, está no versículo 9, viu? Mas informa a condição dele. E o que ocasionaria se ele deixar de cumprir a ordenança do rei. Só que Daniel, ele não para ali. Daniel, ele não ultrapassa os limites. Ele viu que o rapaz ficou comovido, ele viu que ele foi tocado, mas aí agora ele vai até o chefe da cozinha e propõe uma experiência. Gente, ele não chega dizendo por que não vai comer. Ele não chega dizendo que não pode comer. Eu sou cristão, não posso comer. Ele não faz nada disso. Ele faz uma experiência, ele diz assim, propõe uma experiência de 10 dias. No versículo 12, ó, vamos ver. Experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele vai dizer, de acordo com o que tu vê daqui a 10 dias, tu chega à conclusão, e tu diz se a gente pode ficar comendo só legumes ou não. Porque ele sabe que Deus vai fazer. Porque ele sabia que não podia comer. E o chefe assim vai cumprir. Vai fazer os 10 dias, e quando termina, nos 10 dias de experiência, Deus cumpre na vida dele Efésios 3:20. Faz infinitamente mais do que o que ele pediu, ele pensou. Porque o que ele diz para ele? Que ele está com aparência melhor do que os que comem as comidas do rei. Então ele tira toda aquela comida dele e deixa ele comer só legumes e água. Só que Daniel não decidiu isso, não foi só 21 dias não. Não foi só 10 dias não. Foi toda a vida de Daniel naquele lugar, ele comia legumes e água. Ele não comia as comidas do rei. Ele não se contaminou com o que tinha ali. Eu achei isso tremendo. Você sabe por que eu achei isso tremendo? Porque a gente traz essa palavra e aplica na nossa vida. E às vezes a gente vê pessoas com dificuldade de perseverar em Deus em situações bem menos preocupantes do que essa. Eles vão para lá para aprender a cultura, aprender a idolatria, aprender sobre os deuses, aprender tudo sobre aquele povo. Mas eles não se contaminam com o que ele aprende. Eles não mudam o coração dele referente a Deus por causa do que ele aprendeu. E às vezes a gente fica com medo dos nossos filhos na escola, porque a gente ensina um monte de coisa em casa, e quando chega na escola destrói tudo que a gente ensinou em casa. Muitas das vezes. Será que nós estamos ensinando direitinho? Porque o que aconteceu para que eles fossem perseverantes? O que foi que eles viveram diferente para que aquele momento eles conseguissem permanecer fiéis e obedientes? Isso me chamou muita atenção e me deu muito pano para me refletir sobre eu e os meus filhos. Porque eu tenho que ter uma vida que condiza com Cristo para que eles vejam Cristo na minha vida. Eles têm que ver a minha fé para que eles possam olhar para cima e dizer, eu creio em Deus, eu vi os meus pais crendo e eu vou crer, eu vou caminhar com esse Deus porque eu sei que vale a pena. Porque o que Daniel viveu com aqueles 3 ali dentro foi reflexo do que eles viveram lá atrás. E eles eram jovens quando foi para lá. 3 anos se passam. São 3 anos estudando. 3 anos se passam. E ali está o teste com o rei. Agora eles vão ser sabatinados. Porque agora vão escolher dentro desses quais são os que vão estar diretamente com o rei, governando, a qual vai receber poderes, dado pelo rei. Que esse foi o objetivo do rei. Eles escolhiam os que
as províncias premiavam com dons especiais, que o colocassem em situações superiores aos outros jovens. No versículo 20, mostra que em tudo em que o rei perguntava, em questão de matéria de sabedoria e inteligência, foram achados 10 vezes mais. Na vida de Daniel, de Ananias, vamos ver o versículo 20, vamos? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que os reis lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Não era só os que estavam sendo preparados, viu? Era em todo o reino, eles eram mais inteligentes, 10 vezes mais. Por que 10? Eu penso, eu tenho umas loucuras, viu? Eu penso que o pastor diz muito assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Daniel decide passar 10 dias em propósito com aquele homem para poder aquele homem ver que a aparência dele vai ser diferente e que ele pode ficar comendo só os legumes e a água. 10 dias ele pediu o homem. E Deus dá 10 vezes mais sabedoria e inteligência a eles. Só que para Daniel, Deus dá mais coisa. Deus dá a interpretação de sonhos. Ele dá a interpretação de sonhos e sabedoria para poder ele testificar os sonhos. Ele vai ter tanto de sonho como de revelação. Gente, olha, o que Deus faz na vida de quem se compromete com Ele é incalculável. O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer ir de encontro a você, quando você se dispõe a viver uma vida de santidade, a uma vida de busca, a uma vida de dedicação a Ele, é incalculável. Você não tem a dimensão do que Deus tem para você. Porque o que Ele tem para você é muito mais do que aquilo que você deseja. Porque quando Ele diz que foram 10 vezes mais do que os outros, do que os próprios que já eram daquela cidade, que já tinham as suas funções, já tinham as suas posições, é porque Deus quer lhe dar também. As perguntas do rei eram sobre toda a cultura, religião, deuses, crenças, autoridades, egípcios, magia, ocultismo, tudo sobre cultura e língua dos caldeus. Com tudo isso, eles não se desviaram de sua origem, de sua fé e de seu Deus. Eles estudaram 3 anos só sobre isso, mas eles não se desviaram do propósito de Deus. Eles não se desviaram da fé, eles não se confundiram com as coisas que eles viam e nem se lubridiaram com tudo aquilo. Eles eram focados em Deus. Porque ele conhecia, temia e seguia os princípios de Deus. É aí que estava a diferença da vida de Daniel. No meu entendimento, Daniel, ele sempre sobressaía por causa da fé e da direção que ele tinha referente a Deus. Ele agia por fé. E nós estamos agindo por fé ou estamos agindo por vista? Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa intimidade com Ele? O que nós temos negado em nós por Ele? Porque, gente, qualquer pessoa que vê um monte de comida linda, que vê um monte de comida gostosa, vinhos, sim, tudo maravilhoso, tudo lindo, e dizer não porque você não quer desagradar a Deus. Dizer, eu não vou fazer isso porque eu não quero desagradar o meu Senhor. Não vou assistir isso porque vai desagradar a Deus. Não vou falar dessa forma porque vai desagradar a Deus. E ter a postura diferenciada. Sabe outra coisa que me chama muita atenção em Daniel? Porque Daniel não foi sozinho. Daniel chegou sozinho para falar com eles, mas os 3 estavam tudo junto. Tudo que Daniel ia fazer, ele se juntava com os 3 para intercessão. Ele botava os 3 para orar. Ele botava os 3 para estar clamando, porque ele sabia que precisava de intercessão. Mas Daniel tomava a iniciativa. Você está tomando a iniciativa ou você está esperando pelos outros? Vamos ver o que vai acontecer. O que fizer eu faço. Daniel não, Daniel ia para frente e dizia o que ele tinha que dizer, do jeito certo, da maneira certa, na hora certa. E nós precisamos de muita mansidão. Então nem se fala.
Precisamos de muita mansidão para saber a hora de falar, a hora de calar, como falar. Daniel soube a hora certa para anunciar a Deus ali. Daniel não chegou ali mostrando para todo mundo quem ele era e o que era. Daniel só foi falar com as pessoas certas sobre o assunto certo, da forma certa, sem dizer nada. Daniel era guiado pelo Espírito. Daniel foi provado no cativeiro. Esse é o ponto 2. Daniel foi jogado na cova dos leões. Às vezes a gente pensa que a prova foi só a cova, né? Em Daniel 6,16. Daniel foi perseguido no cativeiro. Daniel 6,5. Daniel foi denunciado, processado e condenado. Capítulo 6, versículo 11. Mas não negociou sua fé. Não negociou suas convicções. Não negociou sua vida de intimidade. Não mudou as suas características reais. Tem um ponto da Bíblia que é muito importante na história de Daniel, quando ele é denunciado porque está orando. É porque ele está orando, e isso são pessoas que estão com ele, que já receberam livramento através da vida dele, que vão denunciar, porque estão com inveja da posição de Daniel, com inveja da sabedoria que tem sobre Daniel. Mas Daniel não se revolta contra eles, vamos pagar agora na mesma moeda, eu quero ver agora eles sofrerem. Não, Daniel não faz nada disso. Daniel só faz subir lá no quarto dele e vai orar os 3 momentos com o Senhor, como ele ia todos os dias. E aonde é que foram pegar ele? Na fé, porque era onde ele não negociava. E nós estamos negociando a nossa fé? O que acontece com a gente quando a gente vai tirar o tempo com Deus e chega alguém? E a gente já tem aquele horáriozinho compromissado com o Senhor. Aí tudo bem, às vezes tem pessoas que a gente não tem como, a gente tem que ajeitar tudinho. Mas quando a pessoa vai embora, você vai lá pro seu cantinho? Se você estivesse recebendo o presidente da República na sua casa e chegasse alguma visita, você ia mandar o presidente da República esperar lá porque você ia atender a visita? Ou você ia primeiro dizer, agora eu não posso não porque eu estou aqui com o presidente da República? E quem é mais importante? Gente, nós precisamos entender que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus é tudo para nós. Se a gente não colocar Jesus em primeiro lugar, como é que as coisas vão mudar em nossas vidas? Daniel, ele começou bem e ele terminou bem. Nós só vamos conseguir terminar bem se nós priorizarmos Cristo em nossas vidas. Nós temos que ter a postura certa, a postura que Cristo teria se estivesse sendo perseguido, se estivesse sendo maltratado, se estivesse sendo condenado. Não importa a situação que você viva, você tem que olhar para Ele, porque Ele não decepciona você, Ele não magoa você, Ele não lhe deixa só. Até as suas lágrimas Ele apara. E até quando nós desobedecemos e somos imperfeitos e agimos como Ele não quer, Ele ainda não nos abandona. E como a gente não consegue compreender que um amor desse, a gente não pode perder tempo. A gente tem que correr mesmo para os braços de Jesus. Igual disse o louvor, correrei para ti. Porque se não for Ele que lhe ajudar, o seu marido não lhe ajuda, a sua mãe não lhe ajuda, os seus amigos não lhe ajudam, o seu pastor não lhe ajuda. Porque tem coisas que só Deus pode ajudar você. Essas pessoas tudinho pode lhe auxiliar, mas ajudar para resolver é só a sua intimidade com Deus. A gente vê um monte de gente, ora por mim. Você está orando por você? Você está buscando a Deus? Eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente vai falar de leitura da palavra. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz, mas um capítulo é muito grande. Gente, senta para assistir um filme. Tu não vai gastar menos de 50, 40 minutos para assistir um filme. O filme menor que tem, que são série, é 40 minutos. E você assiste, quando começa, vai 1, vai 2, vai 3, e o tempo vai passando. E você lê a Bíblia e não aguenta ler um capítulo? Como é que você vai aprender sobre Deus? Como é que você vai seguir os princípios e querer ser como Daniel, quando estava na cova dos leões, se você não conhece os princípios? Se você não conhece a Deus? Se você não se apaixona por Ele? A única forma de você se apaixonar por Cristo é você lendo a palavra de Deus. Daniel, quando passou na cova dos leões, o rei teve medo de o Daniel morrer. O rei estava intercedendo por ele, com medo dele morrer. Passou a noite acordado. Daniel foi exaltado no cativeiro. Capítulo 6, começa no 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova.
selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei tanto jejuou, não foi, como vigiou. Um rei pagão, viu, gente? Um rei ímpio. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo. Olha aí o que o rei está dizendo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Vive eternamente, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Sabe outra coisa aqui que me chama muita atenção? Daniel era obediente a esse rei. Daniel honrava esse rei, mas ele não quebrava os princípios. E quando ele fala aqui, ele diz que tanto não foi encontrado pecado nele contra o que tinha acontecido, a acusação que lhe fizeram, como contra ao rei, que ele estava honrando a liderança dele, honrando os líderes dele. E nós temos que ser chamados a atenção para isso, porque se a Bíblia está dizendo que Daniel, nenhum dano foi achado, nem contra mim, nem diante dele, nem diante de ti, então nós temos que honrar as nossas lideranças. As nossas lideranças eclesiásticas, as nossas lideranças espirituais, relacionais e físicas. Porque quando nós não honramos, nós estamos quebrando o princípio. E era isso que Daniel não fazia, quebrar princípios. Não importa quais sejam as características dos nossos líderes que foram constituídos, presidente, governador, senador, seja lá quem for. Eles foram levantados por Deus, porque a Bíblia diz que toda a liderança é constituída por Ele, que nenhum poder é dado se Deus não der. E quando nós não honramos a eles, nós estamos quebrando um princípio. Então, quando Deus for advogar as nossas causas, isso será levado contra nós. Por quê? Porque nós não estamos honrando a quem Deus constituiu. Não importa se o líder é bom ou se o líder é ruim. Eu tenho que obedecer, porque é um princípio. É bom a gente ser chamado a atenção para isso, porque a gente vê muitas coisas, muitas pessoas que falam, reclamam, maldizem. E isso é pecado, isso desagrada a Deus. Capítulo 6, 25, diz assim, ó. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio e Persa. Se Deus permitiu, Deus tem um propósito. O que nós acabamos de ler é Deus sendo exaltado através da vida de Daniel. Por quê? Porque Deus honrou a atitude de Daniel. Porque Deus usou Daniel para que aquela nação conhecesse a ele. E a sua vida hoje, você está onde você está plantada, você está onde você está, porque Deus colocou você aí com um propósito. Agora você precisa entender os sinais que Deus lhe dá e seguir os planos que Deus tem para a sua vida. Se você quer terminar bem um ano que você está começando agora, trace os seus alvos, trace os seus objetivos, trace as suas metas. Mas foque em Deus. Foque em Deus e peça a Ele a ajuda dEle para você conquistar aquilo que Ele tem para você. Porque os projetos dEle são bem maiores do que os seus. Mas vai lhe dar o fim que você deseja. Conclusão. A ascensão meteórica de Daniel, a forma mundial, é indicada em Ezequiel,
capítulo 14, versículo do 14 ao 20. Tem uma coisa muito importante que eu quero ver com vocês aí. Ezequiel 14, do 14 ao 20. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou seja, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio delas, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvas. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Sabe o que é importantíssimo aqui? Daniel está sendo apontado como um homem justo, 15 anos depois do que aconteceu. Mas o mais importante que está escrito aqui é porque nem Daniel conseguiria salvar seus filhos, suas filhas, se viesse o juízo de Deus sobre aquele povo. A gente não vai subir para o céu se a gente não tiver intimidade com Deus. Isso é pessoal, é você e Deus. Se você não tiver uma vida de intimidade, de leitura, de devocional, de integridade com o Senhor, de compromisso, de aliança com Deus, não pense que o seu marido tiver, você vai, que você não vai. Se os seus filhos tiver e você não tiver, os seus filhos vai e você fica. Só vai subir quem realmente vive nessa terra se preparando para ir para o céu. Não adianta você viver nessa terra como se nunca fosse embora. Porque nós somos peregrinos e estamos aqui só de passagem. Vamos aproveitar esse início de ano e traçar alvos que realmente interessam para o reino de Deus, para a sua vida futura. Porque isso aqui tudo vai ficar, isso aqui tudo vai acabar. Mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. E assim como Daniel foi, e nós hoje somos beneficiados com a palavra de Deus na vida de Daniel, Deus quer beneficiar a sua vida através de outras vidas. Quer usar a sua vida para poder espalhar a semente da palavra de Deus. Mas só depende de você. Que homem notável foi Daniel. Não se desviava em nada de suas convicções religiosas, mas ao mesmo tempo era tão leal ao rei idólatra que este lhe confiou os negócios do império. Daniel começou bem e terminou bem. Jesus confia em você. E Jesus está trazendo essa palavra hoje para mim e para você, porque Ele quer que você termine bem. Amém?